Olá, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo de óxidos, examinando hoje 3 óxidos, apenas 3, chamados de óxidos neutros ou óxidos indiferentes. Estes 3 óxidos são os seguintes: é o CO, monóxido de carbono, o NO, que é chamado de óxido nítrico, e o N2O, que é chamado de óxido nitroso. Então, são apenas 3 óxidos, então você deverá dar uma memorizada: CO, NO e N2O. Bem, mas por que eles são chamados de óxidos neutros ou indiferentes? Examinando inicialmente as reações do monóxido de carbono. Se você pegar o monóxido de carbono e borbulhar esse gás, monóxido de carbono, em água, o que vai ocorrer? Esse óxido monóxido de carbono é um óxido neutro e em contato com a água apenas se mistura, mas não há formação de nenhum novo composto, não há reação química, ele não reage com a água. Depois, se você colocar o monóxido de carbono, borbulhar numa solução de ácido sulfúrico, ele também não reage, quer dizer que ele também não reage com ácido, diferente dos outros óxidos já estudados anteriormente. O óxido ácido reage com água e reage com base. O óxido básico reage com água, reage com ácido, mas o monóxido de carbono não reage com nenhum dessas substâncias, nem água, nem ácido e nem base. Daí, se você tentar mergulhar o monóxido de carbono numa solução de hidróxido de sódio, lembrando que o hidróxido de sódio é uma base, também não há reação. Então ele não reage com ninguém. Bem, não é bem assim. Ele não reage com água, ele não reage com ácido e nem com base. Ele deve ter algumas reações específicas, mas essas reações clássicas, assim, básicas dos óxidos, reação com a água, ou com ácido ou com base, ele não faz nenhuma dessas reações. E por isso ele é chamado de óxido neutro ou indiferente. Então, define-se óxido neutro como sendo aquele óxido que não reage com água, nem com ácido, nem com base. Tá bom? Essa é a definição de óxidos neutros. Vejamos agora como se dá nome a essas 3 substâncias. Primeiro, você poderá dar o nome contando o número de átomos, a primeira maneira que foi vista. Assim, CO, monóxido porque só tem um oxigênio, de monocarbono, ou apenas monóxido de carbono. O prefixo mono, muitas vezes ele é omitido. No caso desse exemplo, por que a gente omitiu do carbono, o mono do carbono, e não do oxigênio? É porque existe o CO2, o dióxido de carbono, e agora tem o monóxido de carbono. Então, nesse caso, o prefixo mono é para enfatizar que é um oxigênio apenas nessa fórmula. Tá certo? Você poderia também dar um nome usando o algarismo romano. Você poderia chamar assim, óxido de carbono 2, porque o número de oxidação do carbono vai ser mais 2. Mas eu acho que o nome que pegou, o nome que é mais usado é o monóxido de carbono. Então, se você guardar essa denominação, está ótimo. Muito bem, e o NO? O NO você pode chamar assim, de monóxido de nitrogênio, porque tem um oxigênio só e tem um nitrogênio só. Tudo bem? Bom, mas você pode também chamar isso aí de óxido de nitrogênio 2. Porém, o nome mais usado, por incrível que pareça, é o nome que não obedece uma nomenclatura oficial. Ele é chamado de óxido nítrico, denominando agora o nome do N2O. Então, ele pode ser chamado de um monóxido de dinitrogênio, N2O. Você também pode chamar assim, óxido de nitrogênio 1, porque o número de oxidação do nitrogênio é mais 1. Contudo, o nome mais usado para este óxido é óxido nitroso. Fechando, os óxidos neutros são 3, o CO, o NO e o N2O, cujos nomes são monóxido de carbono, óxido nítrico e óxido nitroso. Vamos começar a estudar as reações químicas destes 3 óxidos. Começando pelo monóxido de carbono, o CO. Primeiro, ao queimar o carbono, você pode obter 2 substâncias, o CO2, que é o gás carbônico, e o CO, que é o monóxido de carbono. Bem, examinando essas 2 fórmulas, o monóxido de carbono, CO, e o CO2, a gente observa que o CO
tem um oxigênio a menos do que o CO2. Tudo bem, mas isso ocorre porque então, durante a reação, faltou oxigênio. Não tinha oxigênio suficiente para formar o CO2. Então a gente considera que o monóxido de carbono ele é o resultado da combustão, da queima incompleta do carbono. Bem, se está faltando oxigênio, você poderia pegar o monóxido de carbono e fazer uma segunda queima, e ele vai virar CO2. É verdade, isso vai acontecer. O monóxido de carbono é mais estudado por causa de uma reação que ocorre com a hemoglobina. O monóxido de carbono é um gás que se forma na queima de qualquer composto que contenha carbono, e logicamente vai para o ar atmosférico, porque ele é um gás como o CO2, que é o dióxido de carbono, gás carbônico. Bem, a hora que você for respirar e você inalar o ar que contém o monóxido de carbono, vai acontecer o seguinte: o monóxido de carbono tem uma afinidade pela hemoglobina maior do que o oxigênio. Daí, no ar atmosférico que tiver monóxido de carbono e oxigênio, logicamente, sempre tem oxigênio, a hemoglobina dá preferência para o monóxido de carbono, formando o que se chama de um complexo estável de nome, carboxihemoglobina. Bom, e daí? Bom, e daí é que o oxigênio ele não vai conseguir entrar na hemoglobina para realizar todo o seu metabolismo, porque a hemoglobina estará associada ao monóxido de carbono e não ao oxigênio. Conclusão: onde tiver monóxido de carbono, a hemoglobina se liga preferencialmente ao monóxido de carbono e você vai acabar morrendo por asfixia, porque o monóxido de carbono não vai executar o mesmo papel que executa o oxigênio no seu organismo. Você vai acabar morrendo por asfixia, por falta de oxigênio, porque o monóxido de carbono ocupou os espaços que deveria ser ocupado pelo oxigênio. Essa talvez seja a principal razão das pessoas morrerem durante o incêndio, porque a fumaça que vai sendo formada contém muito monóxido de carbono. A pessoa que está sofrendo com esse incêndio, além do calor, vai cheirar muita fumaça, logo você vai acabar morrendo por falta de ar. Agora conversando um pouco a respeito do óxido nítrico. No ar atmosférico nós encontramos nitrogênio e oxigênio. Quando você liga o carro e passa uma faísca na vela do automóvel, ou um caminhão, ou um avião, que utiliza a combustão da gasolina para se movimentar, o oxigênio vem sempre acompanhado de nitrogênio, do ar atmosférico. E daí, na hora que passa a faísca dentro da câmara de combustão desses veículos, há a formação, além da queima da gasolina, há a formação também de um composto chamado óxido nítrico, NO. Quer dizer que durante a combustão da gasolina, há também a formação desse óxido e vai sair no cano de escapamento. Bem, na hora que vai sair no cano de escapamento, quer dizer que no ar atmosférico você vai ter óxido nítrico formado na reação entre nitrogênio e oxigênio. Então, se ele ficar solto no ar atmosférico, isso vai acabar acontecendo, né? Ele vai acabar chegando nas camadas de ozônio. Na alta atmosfera vai encontrar o O3. Aí o ozônio, muito reativo, vai reagir com o NO e o NO, o óxido nítrico, vai arrancar um oxigênio do ozônio. Vai formar NO2 e vai formar também a molécula O2. Quer dizer que era a molécula O3, era ozônio, vai virar O2. Bom, o NO2 que acabou de se formar, nessas altas camadas da atmosfera, ele vai acabar por receber uma certa quantidade de luz solar, ele vai poder acabar se decompondo e volta a formar o NO e libera um oxigênio. Aí você vai ter NO e oxigênio atômico. Esse oxigênio atômico, muito reativo, ele pode se juntar a outra molécula de O3 e dar origem a O2. Então vão se formar duas moléculas de O2. Um O mais O3 vai dar 2O2. Bom, quando você somar essas três reações, você vai obter uma reação global, que será a seguinte: 2O3 vai dar 3O2, ou seja, o ozônio vai estar se transformando em oxigênio O2. Então vai deixar de existir ozônio nas altas camadas da atmosfera, que age como um escudo protetor de raios ultravioletas
que provém do Sol. Se você destrói a camada de ozônio, você então vai estar destruindo este escudo protetor formado pelas moléculas de ozônio, O3. Sem ozônio, nós acabamos recebendo muitos raios ultravioleta que vão acabar resultando num câncer de pele. Logo, o óxido nítrico acaba funcionando como um catalisador da destruição da camada de ozônio. Ou seja, o catalisador é uma substância que acelera a velocidade de uma reação, aumenta a velocidade de uma reação. E o NO, nesse conjunto de reações apresentadas, ele está aumentando a destruição da camada de ozônio. Em resumo, o NO ele age como sendo um catalisador da reação de transformação de ozônio em O2. Comentando agora um pouco sobre o último óxido, que é o N2O, o óxido nitroso. O óxido nitroso, de fórmula N2O, é também conhecido com o nome de gás hilariante ou gás do riso. Isso porque, ao ser inalado, a pessoa tem uma sensação, um certo grau de felicidade, podendo vir a sorrir com maior facilidade. Esse gás, essa substância foi descoberta em 1772 pelo químico inglês Joseph Priestley. Bom, e por causa dessa propriedade de deixar as pessoas num certo torpor, ele passou a ser usado em algumas festas daquela época. Em 1844, um dentista chamado Horace Wells percebeu que uma pessoa se machucou numa dessas festas e que, mesmo machucado, não demonstrava sentir dor. Daí, ele atribuiu um certo poder anestésico a este óxido, o óxido nitroso, o que o levou a testar em seu consultório dentário, passando a usar essa substância como anestésico nas suas atividades de dentista. Atualmente, o óxido nitroso é utilizado em várias outras aplicações na indústria e nos automóveis de corrida, com o nome de nitro. Bom, para a química, o que interessa é que ele é um óxido neutro, ou seja, que não reage nem com água, nem com ácido, nem com base, podendo, obviamente, produzir outras reações, mas não essas reações típicas dos óxidos. Agora a gente vai fazer um pouquinho de exercício. Bom trabalho!